Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa e extraordinária. Mais um final de semana chegando. E eu quero que você agradeça a Deus, seja grato, porque a palavra de Deus nos ensina que em tudo nós devemos dar graças a Deus, ou seja, agradecer a Ele. Por mais que a semana não foi da forma que você esperou, coisas que você não queria que acontecesse, aconteceu, mas nada acontece sem a permissão de Deus. Ele está no controle de tudo. Você pode ter perdido o controle da situação, mas Deus jamais vai perder o controle da situação que você está passando, da situação que você está enfrentando. Eu quero que você digite aí nos comentários que a sua vida, a sua família está nas mãos de Deus. Digite aí: eu e minha família estamos nas mãos de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, curta o vídeo, não esqueça de dar o like e nos comentários, como eu acabei de dizer, declare isso, que você e a sua família estão nas mãos de Deus, e também deixe os seus pedidos de oração, tá certo? Que nós vamos colocar dentro desse recipiente com azeite. Antes de registrar aqui alguns pedidos de oração, eu quero fazer uma convocação geral para quem é aqui de Luiz Eduardo Magalhães e também para quem é da Bahia, do Brasil, até mesmo do mundo, porque eu creio que 90% das cidades que tem aqui no nosso país tem uma igreja mundial do poder de Deus. E nesse domingo nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. Não perca essa oportunidade. Mesmo que você esteja passando por um momento muito difícil, mas não se esqueça do compromisso, da aliança que você tem com Deus. E o próprio Senhor Jesus diz que aquele que não come do seu corpo ou da sua carne e não bebe do seu sangue não tem parte com ele. Então não perca essa oportunidade. Aqui em Luiz Eduardo, na sede regional que fica no bairro Santa Cruz, Rua Ibitiba, número 241, ao lado do Mercado Marabá, às 8 da manhã, especialmente às 7h30 da noite. Se você está no Jardim das Acácias, às 18 horas. E se você está fora de Luiz Eduardo, procure uma igreja mundial mais próxima do seu bairro ou de onde você mora, aí na sua cidade, porque eu tenho a certeza que lá vai haver, Deus vai ter colocado, vai estar usando um homem de Deus, seja um pastor, um bispo, seja uma missionária, uma pastora ou até mesmo um obreiro. Independente, quem Deus colocar no altar, Ele vai usar para poder abençoar a sua vida. Então não perca essa oportunidade. Amém? Por exemplo, a Maria Lúcia Santos Guimarães, ela pede oração pela sua família, especialmente pelo seu filho Alex. Nós vamos orar sim. O Reni Cruz, ele pede oração por Renivaldo, que deve ser ele, Cruz e família. Um abraço, seu Reni. Deus abençoe. Nilzete Maria pede oração pela sua saúde e pela sua família. A Irineide Silva pede oração pela sua vida e família. Alessandra Santos pede oração pela sua família. Deixa o nome de Cristiano, Gabriel, Luiz Miguel, Souza, Cerne. Eu acho que é assim que se lê, Me perdoe se eu pronunciei errado. Cristina Borges pede oração por José Borges e família. A Bárbara, ela pede oração por Maurício, Bárbara, Tamires, Tairne, Giovana, André, Tiago e Irineia. Maria Carvalho pede oração por ela, pelos filhos e família. E a Maria Souza Santos pede oração por Andréia, Adriano, Júnior, Leonardo, Eduardo, netos, irmãos e por uma causa na justiça. Vamos orar. Deixe aí, declare isso. Eu e minha família estamos nas mãos de Deus. Porque aquilo que sai da nossa boca tem poder. E se algumas pessoas dizem o mal, declaram o mal e o mal sobrevém, porque a bênção também não vai estar sobre a sua vida? Ou aquilo que você declarar não vai acontecer? Claro que vai. E eu quero que você tenha certeza que você é um escolhido de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar isso hoje. Diz assim no livro de Jeremias, no capítulo 1. O título da mensagem é a vocação de Jeremias. A partir do versículo 4, diz assim,
A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo. Quem está dizendo isso é Jeremias. A palavra de Deus veio sobre ele. Só que eu quero que você entenda que Jeremias não está mais vivo. Então hoje está vindo sobre mim, está vindo sobre você essa palavra. Olha o que Deus diz para mim e para você: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Tem pessoas que acham que Deus passa a ter o conhecimento sobre ela quando ela começa a frequentar uma igreja, quando a pessoa começa a se firmar, a aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, ou até pensa que Deus passa a conhecer quando a criança nasce. Mas antes que a sua mãe pensasse que ia te conceber, antes que o seu pai imaginasse em ser pai, antes que você fosse formado, formada, Deus já te conhecia e já tinha um propósito na sua vida. Aí quando o Jeremias ouviu isso, ele disse assim: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ou seja, Deus constituiu Jeremias profeta às nações, como está escrito aqui no versículo 5. Porém, quando ele ouviu isso, ele disse para Deus que não passava de uma criança e não sabia falar. Mas Deus, ele não escolhe os capacitados. Se Deus fosse escolher o capacitado, como ele seria glorificado? Então Deus pega aquele que não é capaz, aquele que é menosprezado, aquele que ninguém acredita. Quantos que estão me acompanhando aqui agora, que talvez você foi rejeitado, rejeitada desde o seu nascimento? Pessoas da sua família já olhou para você, porque é muito difícil você ouvir da sua própria família que você não vai ser ninguém, que a sua vida não vai para frente, que você não é nada. É triste, Mas não se preocupe com isso, por mais que seja doloroso. Se preocupe com o que Deus pensa ao seu respeito. Se as pessoas não acreditam em você, Deus, ele acredita. Se as pessoas não investem em Deus, ele investe. Ele crê que você pode sim alcançar lugares altos. Mas se eu e você formos olhar para si mesmo, diante daquilo que Deus nos escolheu para fazer, claro que a gente vai se achar pequenininho, não é verdade? Vai se achar incapaz. Mas na verdade, quando Deus escolhe alguém, ele capacita, ele prepara. Deus não estava escolhendo Jeremias em vão. Deus não escolhe cabeça errada, como as pessoas dizem, ninguém é errado, não. Deus escolhe porque ele tem propósito. E talvez muitas pessoas que estão me acompanhando aqui agora desistiram da fé, desistiram do propósito, desistiram do chamado. Por causa disso, você está igual Jeremias, colocando os poréns. Ah, mas foi por causa disso? O porém de Neemias foi o quê? Porque eu não passo de uma criança. Qual é o seu porém? É porque você viu um escândalo? É porque você viu na internet uma notícia falando mal da igreja que você congrega? É porque você se desentendeu com o irmão? É porque um pregador deu mau testemunho? É porque você caiu numa cilada de Satanás? Esse é o seu porém? Meu irmão, minha irmã, acorda, desperta. Deus te escolheu. Você sabe o que é isso? Se você trabalha numa empresa e você recebe uma promoção, o seu patrão te escolhe para te colocar num cargo maior, você se sente privilegiado. Mas para poder analisar você ser um escolhido por Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é capaz de fazer o sobrenatural acontecer. Alegra o teu coração, levanta dessa cama, vai escovar os dentes, vai trabalhar, sabe? Volta para a igreja, volta para Jesus, porque você não pode permitir que ninguém te separe dele. Ah, mas zombaram de mim, porque quando eu estava em cima do altar eu não sabia pregar. Para de colocar os poréns. Deus, ele capacita os seus escolhidos. E diz assim, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Deus está dizendo, não diga que você é incapaz, não diga que você não pode.
porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Glória a Deus. Não temas diante deles. Diante de quem, pastor Felipe? Diante daqueles que olhar para Jeremias e falar bem assim: não passa de uma criança. Porque o ser humano, isso aí é unânime, ele tem um defeito muito grande. O ser humano olha para o quê? Para a aparência. Se você for para uma entrevista de emprego, antes de olhar seu currículo, quem está te entrevistando vai olhar para você, como diz, de cima a baixo. É assim ou não é? Então, a gente não tem que ficar preocupado. Quando Deus falou bem assim para Jeremias: não temas diante deles. Ô Jeremias, não se preocupe com o que vão falar. Hoje Deus não está falando com Jeremias, está falando com Felipe, está falando com Andréia, está falando com Maria, está falando com José, está falando com Bárbara, está falando com Josefa, está falando com Fernando, está falando com você agora. Não temas o que as pessoas vão passar, vão falar, na verdade, perdão. Não temas. Saiu da igreja, voltou de novo. Não se preocupe com o que vão falar. Não temas diante deles. Porque às vezes a gente encontra esse tipo de pessoa dentro da igreja que ouve a palavra e que conhece a palavra. Se eu voltar para a igreja, o que é que vão pensar de mim? Vão dizer que eu... Para com isso. Não temas diante deles. E não temas também diante daquelas pessoas que olham para você e te menosprezam, que acham que você é incapaz. É no seu trabalho, é na sua família, é na sua vizinhança. Não se preocupe. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Ou seja, Deus estava dando autoridade. Eu estou te levantando, estou te escolhendo para ser profeta às nações, mas também eu estou te capacitando. Então eu creio que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, no momento que você ouvir esse vídeo, Deus está te capacitando. Eu vou contar aqui um breve relato. Aos 18 anos de idade, eu assumi a minha primeira responsabilidade como pastor na Igreja Mundial do Poder de Deus. Fui cuidar da minha primeira igreja. Sei que tem ovelhinhas de lá que devem estar me acompanhando agora, Itajuípe, fica ali no extremo sul da Bahia. E chegando lá, o primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu encontrei ali alguns irmãos, algumas obreiras, e teve uma pessoa, irmã da igreja, como que eu tinha 18 anos, um jovem, ainda mais era magrinho, olhou para mim assim, de cima a baixo, ou de baixo para cima, mas olhou para minha aparência e falou bem assim, mas com aquele tom de voz, sabe? Esse aí, não com tom de pergunta, é esse o pastor, Não, ela fez com aquele tom, sabe? De zombar, de menosprezar. É esse aí o pastor? Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei refletindo na hora. Eu falei: eu não vou dar nenhuma resposta, porque o silêncio é a melhor resposta. E eu vou fazer isso que ela me falou, me menosprezando, me chamando de incapaz, porque ela não disse com as próprias palavras, mas o tom de voz e a forma que ela disse e a forma que ela me olhou quis dizer isso. Eu fiz daquilo um degrau e eu passei em Itajuípe, fiquei lá 2 anos e 2 meses, e foi um dos lugares que, todo lugar Deus sempre me honrou, mas Itajuípe foi um lugar que Deus abençoou muito a minha vida, o meu ministério. Ali encontrei pessoas que se tornaram, além de ovelhas, a minha família. E Deus me usou lá de uma forma extraordinária. Mas se eu fosse ouvir o que ela disse, eu ia ficar chateado. Eu ia dizer bem assim: cheguei na cidade e já fui mal recebido. Não, eu nem respondi. Eu acho que alguém que estava comigo na época disse bem assim: não, ele é o pastor que vai cuidar da igreja. Pronto. Felizmente ela nem permaneceu. Ficou pouco tempo na igreja, mas daqui a pouco não permaneceu. Que ela volte, não sei se já voltou, mas eu não me lembro do nome dela.
mas está nas minhas orações. A gente tem que orar, não é verdade? Eu fui machucado, eu fui menosprezado. Você tem que orar por essas pessoas. Mas eu quero trazer esse relato de exemplo para você, que é você que vai escolher a forma que aquela palavra que saiu da boca de alguém, se vai ter o efeito contrário ou se vai cooperar para o seu bem. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Pai maravilhoso, graças eu te dou por mais uma oportunidade de estarmos aqui neste momento único e especial que o Senhor preparou. Visita cada pessoa que está triste, amargurada, com seu coraçãozinho machucado devido a palavras que ouviu. Meu Deus, eu não tenho dúvida que essa pessoa que está acompanhando agora esse vídeo, ela é uma escolhida, um escolhido do Senhor, mas que ela creia nisso e venha entender que existe um propósito em tudo que tem acontecido na vida dele ou dela. Deus poderoso, alcança aqueles que estão desanimados, que o Senhor venha animar. Aquele que está doente, que o Senhor venha estender a tua mão e curar de todas as enfermidades. Restaura a saúde, restaura a família, o casamento. Livra, meu Deus, o teu povo de todos os laços, de todas as estratégias de Satanás. Consagra com teu poder essa água, que quem beber dela receba o milagre, receba a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Beba da água. Deus abençoe a vida de todos e compartilhe o vídeo, tá bom? Já alcançamos 800 inscritos, vamos chegar agora em 900, em breve 1000 inscritos, 1000 almas, e saiba que cada inscrito é um presente de Deus nesse canal. Forte abraço a todos.